Bom dia! Estamos de volta com o nosso Devocional Florescer, hoje número 192. Estamos trabalhando a vereda dos justos, baseado então no livro de Provérbios, e hoje nós estamos no capítulo 17. E hoje em Mogi das Cruzes está chovendo. Acho que choveu à noite, eu não percebi, agora que eu acordei, abri a minha janela e vi que estava chovendo. Então estamos hoje continuando, debaixo das chuvas abençoadas do nosso Deus. Hoje nós vamos falar sobre dois assuntos importantes. Alguns assuntos sobre esse capítulo já foram tratados em capítulos anteriores, então nós vamos garimpando, encontrando os assuntos que nós possamos então trazer para os irmãos. Provérbios 17:1 nos diz assim: melhor é um bocado seco e paz de espírito de que a casa cheia de carnes e com brigas. A paz de espírito, ela é tão preciosa que vale a pena preferi-la à maioria dos outros bens terrenos, né? Ter paz do espírito. Aqui esse texto ele fala a respeito disso, que é melhor a gente ter paz de espírito do que ter todas as riquezas da terra. A paz, ela não tem nada a ver com fartura e nem com o lugar onde se mora. Trata-se de uma disposição interna que começa dentro, do espírito humano e se irradia então por todo o seu ser, refletindo geralmente essa paz de espírito, essa paz interior. Ela se reflete nas nossas emoções, ela se reflete então em nossos sentimentos, ela é íntima e pessoal e ela não depende das circunstâncias externas. É esta a paz de Deus que excede a todo entendimento, uma paz que não depende das circunstâncias de termos ou não termos. Ela é íntima e ela é pessoal. Exatamente, os cristãos que buscam a sabedoria de Deus para viver é algo que elas adquirem, né? A sabedoria nos traz a tranquilidade e a paz de espírito. Quando os cristãos querem ser sábios, eles colocarão a paz de espírito, buscar a paz de espírito em alta prioridade em suas vidas, pedindo sempre então ajuda do Espírito Santo para não perder esse bem tão precioso, que é o bem-estar interior, não então trazendo frustrações e situações indesejáveis, Então não são as frustrações, as decepções ou ações indesejáveis que tiram a paz daquele que busca a sabedoria em Deus. No entanto, nós não devemos nos esquecer que Jesus é o príncipe da paz e se ele habita em nós, a sua paz também. Jesus é o príncipe da paz. Se ele habita em nós, a paz também habita. Numa casa onde existem brigas e pessoas que estão em dificuldades para pacificar os seus relacionamentos, elas precisam sempre procurar a ajuda de Deus e, eventualmente, também devem buscar bons conselheiros ou profissionais em terapia familiar. Nós temos muitas pessoas que têm trocado a paz de espírito por outras coisas do mundo externo e que têm trazido muitas dores e sofrimentos e tirado a paz de muitas pessoas. Então, a paz de Deus deve ser o árbitro em nossos corações, não a nossa paz, não a nossa maneira de pacificar, mas precisamos entender que a paz de Deus é uma paz que excede a todo entendimento, qualquer circunstância ou qualquer situação. Devemos buscar primeiro a paz de Deus, que ela seja o árbitro em nossos corações, para que nós possamos experimentar. A palavra de Deus fala, Jesus fala, bem-aventurados serão os pacificadores. Então serão felizes, serão bem-aventurados os pacificadores, aqueles que sempre buscam a paz em todo
a sua vida em todas as circunstâncias, principalmente nos seus relacionamentos. Mas se você não está conseguindo trazer paz para a sua casa, para a sua vida, para o seu coração, busque ajuda. É muito importante que a gente entenda que muitas vezes nós precisamos de alguém que possa nos ajudar a trazer a paz ao nosso coração e também ao ambiente que nós estamos. No versículo 17, no capítulo 17, versículo 3, ele nos diz assim: o crisol prova a prata e o forno o ouro, mas aos corações quem prova é o Senhor. Então o crisol prova a prata e o forno prova o ouro, mas o Senhor prova os nossos corações. Crisol e forno eram pequenos recipientes de barro nos quais se derretiam, né, os metais sob uma alta temperatura, e era para refiná-los, para ver aquilo que era genuíno, aquilo que era a essência, né, daquele metal. O processo de prova pode efetuar, então, essa purificação. Então, era essa alta temperatura, o uso do crisol, né, e do forno, que trazia, então, a essência daquele metal, aquela joia preciosa. Então, nas nossas vidas também existem esses processos, né? O poder da pressão, ela tem poder de trazer aquilo que tem de melhor, né, em nós, mas também aquilo que tem de pior. Em Jó, capítulo 23, 10, nos diz assim: mas ele sabe o meu caminho, prova-me e sairei como ouro. Jó 23, 10. Deus não se deixa enganar quando avalia os nossos corações. Em 2 Crônicas 29, 17 diz assim: e eu bem sei, eu, Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas, e abate o coração perturbado em cada peito. E os tipos de dificuldades são muitos, né? Quando nós percebemos, então, a natureza do nosso coração. Então, o segundo assunto que nós vamos falar é sobre os corações. No livro de Provérbios, então, nós encontramos pelo menos 6 tipos de corações. O primeiro deles é o coração enganoso. Mas o que seria, então, para nós coração? Coração na Bíblia é a sede, é o centro das nossas emoções, da nossa vontade e também da nossa mente, ou também chamado de alma. Então, é a sede, é o centro onde estão as nossas emoções, nossa vontade e a nossa mente. Então, o primeiro coração, Provérbios 12, 20, nos diz assim: engano há no coração dos que maquinam o mal. Tenhamos cuidado com a tendência, então, de racionalizar os nossos comportamentos errados. Quando as coisas ficam difíceis, não se engane, não minta a si mesmo. Então, o primeiro coração é o coração enganoso, aquele coração que mente a si mesmo e acredita nas suas próprias mentiras e enganos. O segundo coração é o coração abatido. Lá em Provérbios 12, 25 nos diz assim: a ansiedade no coração pode abater alguém, mas uma palavra traz alegria. Uma palavra gentil, uma palavra solidária, uma palavra de encorajamento tem a capacidade de tirar o peso da ansiedade ou da preocupação dos ombros de alguém em meio a uma grave crise, a um momento de sofrimento. Então, há aquele coração abatido, mas que ele pode ser revigorado com uma palavra de ânimo. Terceiro coração é o coração angustiado, que está lá em Provérbios 14, 13, nos diz assim: até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria é a tristeza. É a frase, às vezes nós falamos, né, esta frase, temos que rir para não chorar. Da mesma forma, então, como o sol penetra em meio às folhas densas de uma floresta, o riso traz alívio para os dias de tristeza. Então, um coração angustiado precisa de riso, precisa
de alegria. Precisamos sempre de alguém que nos lembre que as coisas vão passar, né? Alguém que com suas risadas alegres nos possa também tirar dos dias de angústia. Nós temos o quarto coração, que é o coração infiel. Capítulo 14, versículo 14. Diz assim: dos seus caminhos se fartará o infiel de coração, mas o homem bom se fartará de si mesmo. O sábio usou então essa expressão infiel de coração para aquele coração apóstata, aquele que se afasta porque entende que os seres humanos são orientados em direção a Deus. São pessoas que se afastam, na verdade, de Deus e do caminho de Deus e buscam então viver os seus próprios caminhos, as suas próprias agendas, né? Então, quando o sábio fala da infidelidade, ele fala desse coração apóstata, aquele que se afasta de Deus. Mas os infiéis colherão o que plantam. Sem o dom da graça de Deus, não suportarão as consequências dos seus interesses egoístas. O quinto coração é o coração soberbo, que está lá em Provérbios 16, 5, e diz assim: abominação é para o Senhor todo o altivo de coração, ainda que ele junte mão a mão, ainda que ele junte mão a mão, não ficará impune. Deus detesta a exaltação própria de um pecador. É algo repulsivo para o seu caráter justo. Quando escolhemos a humildade, Deus se alegra então em derramar honras imerecidas sobre nós. E por último nós temos o coração irado, lá em Provérbios 19, 13, diz assim: a tolice de uma pessoa perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se irrita. Algumas pessoas permanecem iradas e deprimidas por sua tolice em se afastar de Deus, e isso conserva então em uma tempestade de perpétuos problemas, independente de qual seja a condição do seu coração. Nós devemos parar, recomeçar. E você que precisa de um novo coração, ore, entregue o seu coração assim como está. Em Ezequiel 36, 26 nos diz assim, que Deus promete nos dar um novo coração. Se o nosso coração está enfermo, está dessa forma, se você encontrou o tipo de coração que você está alimentando na sua vida, a palavra de Deus fala assim: vos darei um novo coração e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vocês. Arrancarei de vocês o coração de pedra e vos abençoarei com um coração de carne. Então Deus pode, além de curar o nosso coração, Ele pode nos dar um novo coração. Davi tinha uma oração preciosa que eu sempre faço dele a minha oração. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, entre em seu coração, entre em sua casa e em seu lar. E que o seu coração, se está precisando de ajuda, entregue ele a Deus e peça a Ele que te dê um novo coração, que Ele crie um coração inabalável na fé e na esperança em Deus. Que Deus abençoe você e até amanhã com o nosso devocional Florescer. E leia Provérbios 18.